Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso terceiro dia da Semana do Pet. A semana voltada para que vocês entendam quais são as vantagens de panos para quê. Chegamos até aqui, a nossa parte de cima da nossa peça, feita com 4 blocos de patchwork, muito simples, porque é só o quadrado com as tiras irregulares de uma das cores do tecido que nós escolhemos estampado. Agora, nós vamos mostrar como montar o sanduíche. Aqui eu tenho uma manta R1, deste lado ela é sem pelo, é o lado que cola. Este lado ela já é peludinha, este lado cola bem menos. Quando os dois lados são assim, sem pelo, a gente chama de R2. Quando é só um lado assim, nós chamamos de R1. Então, eu vou colocar a manta de um tamanho maior do que a peça e o forro, que eu estou usando algodão cru, também maior do que a peça. Quanto? Entre 10 e 15 centímetros, porque depois nós vamos ter folga para poder fazer o quilting, para dar algum bordado, alguma coisa, se eu quiser, com as 3 camadas. Então, vamos lá. Neste caso, eu coloquei algodão cru. A manta fica entre a parte de baixo e a de cima. Seria o recheio do nosso sanduíche, que a parte de cima é o patchwork. Eu vou ao ferro e passo e coloquei a parte que cola encostada no avesso da minha parte de cima. Então, eu vou ao ferro e dou uma passada. Estico bem com a mão. Passo o tecido encostado na manta e eu vou mostrar para vocês quanto que ele cola. Olha, é assim. Você percebe quando você puxa que ele tá colado sem exagero. É como se fosse mais suportado. E outra coisa, quando nós vamos quiltar do centro para fora e depois nós precisamos arrumar a manta, arrumar o forro, para que nada fique enrugado. Venho para cá, estico do centro para fora, passo novamente, com muito cuidado para não fazer ruga. Eu vou verificando para ver se nada ficou sem forro e sem recheio. Principalmente a finalização do trabalho.
Eu disse ontem que a gente ia pensar se íamos ou não fazer borda. Achei melhor não fazer borda para que não haja complicação. A borda fica para ser mostrada no curso Panos para Quê. Eu vou dar uma enroladinha. Porque em primeiro lugar eu vou prender esse centro. Vou prender com alfinete. Fica mais fácil. E agora eu prendo do outro lado. Vamos dar a enroladinha também. E agora, prendendo na máquina. Agora, nós vamos passar a costura sobre a junção entre duas costuras. Então, nós vamos fazer um quilting reto. Eu não posso cortar com a tesourinha para poder arrematar. Eu passei de um lado. Agora eu vou passar a costura do outro lado. Do meio para fora. Do meio do lado de lá. Para ficar mais fácil, eu já posso pegar desse meio para fora. Eu já vou dar uma desenrolada. Enrolando do lado de cá. Vou cortar a linha. Venho pra cá, do meio pra fora.
Eu vou mostrar para vocês como é que está indo. Isto vai para trás. Eu já vou dar um nozinho para não desprender e já vou mostrar para vocês que houve franzido atrás. Não pode acontecer. Então, isto aqui vai ter que ser desmanchado, porque franziu atrás. Continuamos a costurar do centro para fora, de todos os lados da tira lisa. E vamos sempre olhando para o avesso, para que o nosso avesso fique bonito também. Assim, todos os lados. Sempre deixando o tecido enrolado, sempre com a agulha bem encostadinha entre as duas costuras. Está faltando só um lado agora. Vamos cortando a linha, deixando um pedaço generoso para que seja possível fazer os nós. E aqui vai a nossa última costura central. Linha para trás. Depois que nós prendemos o meio, vamos colocar os fios para dentro, como eu já mostrei para vocês. Então, gente, tem todos esses fios aqui, a gente puxa a linha de cima para baixo. E todos os fios ficam para dentro. Agora, nós vamos prender este com alfinete
e vamos quiltar como se ele fosse uma espiral. Nós vamos fazer tudo quilting reto. E eu vou mostrar para vocês como filmar, eu vou mostrar para vocês como fazer a espiral. Vou mostrar no dedo. Começo numa lateral, venho para cá. Antes de grudar, eu paro e venho a segunda linha, até chegar no meio. Vamos à máquina. Para que este lado eu possa trabalhar, eu vou deixar o outro lado dobrado, senão não cabe na minha máquina. Só caberia se eu tivesse uma máquina especial. E agora eu dobro também este lado. Vou usar só um dos lados do quadrado. Prendo com alfinete para facilitar a minha vida. E agora eu vou começar. Um dos lados eu vou mostrar para vocês devagarinho. Os outros, para que isso não fique muito comprido, vocês vão ver com efeito de filmagem para ele andar um pouco mais depressa. Agora eu viro e vou dar a mesma distância de uma linha inclinada, acompanhando a linha do tecido laranja liso. Não encosto no canto, eu viro antes. Veja, aqui eu também não fui até o fim, eu virei antes. Agora vamos novamente à outra linha inclinada. Não vou até o fim, porque eu vou deixar espaço para o acabamento. Quando eu estiver quase para chegar no acabamento, eu paro e viro, dando um espaço da minha linha já feita. Não encosto no canto, viro de novo, agulha sempre abaixada, esse alfinete já não tem mais sentido, e eu novamente dou um espaço para que haja distância entre as linhas. Viro de novo e vou caminhando em direção ao centro. Não esqueçam de baixar o calcador.
Novamente. Ficou muito perto, volta um pouquinho. Cada vez que eu vou me aproximando do centro, eu tenho que dobrar mais. Eu vou dobrar mais agora. Como a lateral aqui ficou muito grossa, eu desdobro. Que ficou só um bololô aqui. Porque aqui ela fica menos grossa para ficar mais fácil de dobrar. Olha, gente, aqui agora eu vou dobrar como se fosse um canudão. Se o dia estiver muito calor, não é boa ideia que tá, porque fica muito pano em cima da gente. Viro outra vez. Cada vez mais eu vou me aproximando do centro. Novamente eu me deixei muito em cima. Na hora que dobra, não pode encostar aqui na máquina, porque senão prende e a costura fica muito torta.
a gente está fazendo quilting, é bom prestar atenção, não ficar ouvindo outras coisas. E agora dá para perceber que aconteceu, acabou a linha de baixo. Então, vamos arrematar e colocar uma outra linha de baixo. Vai precisar dobrar mais uma vez. Agora, gente, eu vou dobrar mais uma vez, porque nós precisamos de espaço aqui. Eu vou dobrar aqui também. O sonho de alguém que faz quilting é espaço grande para que a nossa peça tenha bastante lugar para espalhar, e aí fica ótimo. Mas se não tem, a gente vai fazendo do mesmo jeito, vai se acomodando com a vida. Mais um alfinetinho, e assim vamos nós. Mais uma costura. Não esquece, gente, de baixar o calcador, porque quando a gente deixa o calcador levantado e não percebe, uma porção do trabalho vai ser perdida. Vamos virar outra vez. Sempre que vira, precisa levantar o calcador, fica mais fácil. Agora as costuras são menores. Agora vai rápido. Mais uma dobrada. Dá pra segurar. Ai, gente, eu tenho um neto que anda a cavalo e faz prova de 3 tambores. Aí agora eu lembrei dele. Segura, peão! E é assim que a coisa anda. Mandar embora isto para não ter perigo de grudar na parte de cima da máquina. Não pode se empolgar e chegar perto demais da costura anterior. Vamos lá. Dobra de novo. Baixa o calcador, não pode esquecer. Baixa calcador, levanta calcador, vira tecido, põe tecido, quase que dá uma modinha, gente. A moda do quilting. Quando os meus filhos eram pequenos, tinha uma história que era a história dos coelhinhos da Páscoa.
E depois tinha também uma história do bonequinho de neve. Era daqueles, tinha naqueles disquinhos coloridos que eram lindos. Tinha disquinho amarelo, azul, vermelho. E as histórias tinham vozes muito agradáveis, que lembravam até a minha infância. E na história do bonequinho de neve, tinha uma musiquinha que era assim: subindo e descendo pra lá e pra cá, melhor brincadeira no mundo não há. Então eu já tô pensando nessa musiquinha. Virando e quiltando pra lá e pra cá, melhor brincadeira no mundo não há. Virar pra cá, virar pra lá, 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 lá. Virar pra cá, tra lá, 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 virar. Olha, já tá quase dando na música. De novo, sobe o calcador, vira. Então, gente, o ano passado no Festival de Houston, o que tinha de quilting reto era muito. Provavelmente esse ano também tenha. E eu já vou avisando para quem quiser ir para Houston. Sempre o festival começa perto do dia 1º de novembro. Então, é sempre na mesma época. E tem que lembrar também que nós vamos já começar com os festivais em São Paulo. No mês de março tem. Depois tem mais um no Espaço Frei Caneca. Depois vem festival em Santa Catarina. E assim vai. Cada vez que a gente vai a um festival, volta com tanta vontade de aprender e de fazer, que vale muito a pena. Encontra gente entusiasmada, professores que estão com muita vontade de ensinar, e assim vai. Vejam que eu não chego até o final. As linhas não são exatamente do mesmo tamanho, o intervalo. Não pode esquecer de abaixar o calcador. Mais uma virada. Já estamos quase no final. Outra viradinha. E eu digo, não dá para quiltar tudo de uma vez, porque o quilting tem que ser um prazer e não pode fazer doer os braços. Nem doer costa, nem nada. Sem dor e com amor. E acabou. Quero mostrar para vocês o primeiro lado, como é que ficou. Depois do primeiro, nós vamos fazer os outros 3. E, finalmente, o acabamento. Agora, antes do acabamento, nós temos que deixar tudo certinho. Manta entre o lado da frente e o lado de trás. Tudo certinho, tudo do mesmo tamanho. O primeiro lado tá pronto. Vamos puxar a linha para trás. A linha que vai para trás é a linha marrom. Essa do lacinho. Aliás, ela já veio, ó. E agora, gente, para quiltar os outros 3 lados, quando você estiver fazendo, dá um intervalinho, dá uma andada, estica as pernas, faz um alongamento no braço e bora para quiltar os outros 3. Mas não juntinho, um com o outro. Dá um intervalo, toma um café, dá uma olhadinha no quintal ou dá uma olhadinha no quintal do vizinho.
Já já a gente continua. E agora que nós já quiltamos de uma forma reta todos os quadrados, nós vamos passar um zigue-zague à volta da peça toda. E aí nós vamos cortar rente ao zigue-zague toda a volta da peça. Eu já cortei um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Nós cortamos rente ao zigue-zague, vamos até o fim. Aqui vai sobrar uma tira da manta e uma tira da parte de trás. Eu guardo tanto uma como a outra, sempre dá para ser aproveitado. Agora eu corto o outro lado. Vale a pena usar uma tesoura, porque a manta, ela enche a base de corte de fiapos de manta, depois dá um trabalho danado pra gente tirar. E outra coisa, a lâmina perde corte quando nós cortamos manta. Se você já tem lâmina velha e uma placa velha para usar, aí você corta. Mas se você não tiver uma placa muito usada, ela vai ficar muito usada em pouco tempo, o que não interessa. A gente tem que usar a nossa placa de corte para que ela dure muito. A placa Olfa é excelente. O custo-benefício também é excelente. Mas se você fizer comparação com outras, ela vai ter cara de mais caro. É aquela história. Às vezes, o melhor material, ele tem um custo-benefício muito bom. Mas é custo-benefício, nem sempre custo. É a mesma coisa. Quando você compra um sapato, você pode querer uma porção de sapatos ou você quer o melhor sapato. Infelizmente, o melhor sapato, ele tem um custo-benefício bom, muito bom, mas quando é de marca, a gente também paga pela marca. Existem linhas de sapato bem populares, só que eles duram pouco e custam pouco. E existem sapatos que custam mais, mas duram muito mais. Não entorta, nada disso. Mesma coisa lã ou tecido. Tem tecido que custa mais barato, bonito, aí a gente fala, por que eu vou comprar mais caro? Às vezes o tecido mais barato faz bolinha, ele é muito fino. Então, tem que verificar custo-benefício, economia. Minha mãe dizia, economia na base da porcaria não funciona. É a mesma coisa que ingrediente para fazer comida. Existem farinhas e farinhas, morangos e morangos, e assim por diante. O negócio é pegar o melhor preço para o melhor produto. Nem sempre produtos podem ser comparáveis. Então, gente, ficou assim. Dá para ver que a peça, ela tá não absolutamente reta. Vai melhorar quando a gente colocar ao final. Nós não vamos colocar borda. Nós vamos colocar direto o falso viés. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai deixar a lateral retinha. A minha base de corte Olfa. Obrigada. A minha base de corte Olfa, eu vou fazer o seguinte. Esta linha central, que é reta, eu vou deixar encostada numa linha, bem a linha ponto zero da minha base de corte. Tá aqui, olha. É a linha central. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela tá reta e aqui desse lado dá pra ver que ela está reta. A linha central. Agora não tá mais.
encostadinha aqui. É bom dar um zoom para ver. E este lado também é bom dar um zoom para olhar. Nesse lado, eu estou bem pertinho do 5. Do outro lado, vai ter que ficar no 5 também. Pego a minha régua, vou pertinho do 5, que é aqui. E eu não vou cortar. Eu vou fazer um risco para colocar a minha máquina fazendo o zigue-zague sobre o risco. Porque aí vai dar certinho no perto do 5. Então, eu vou riscar com um lápis para que eu coloque novamente uma costura. Coloque significa costurar. Uma costura com zigue-zague e ele vai ficar reto. A primeira costura, o ideal seria que ficasse reto, mas nem sempre acontece. Então, eu marquei onde vou costurar. Novamente, eu vou deixar bem retinho na primeira linha. E agora, como essa tá um pouquinho maior, eu dobro para que eu veja se esta vai ficar reta. Já dá para ver que ela tá com uma barriguinha aqui, não me interessa. Ela está 40, 1, 2, 3,5. 43,5. 1, 2, 3, praticamente e meio. Então, novamente, eu ponho a régua aqui. E a única coisa que eu preciso é fazer a costura praticamente tá reto. E a gente vai já pegar a barriguinha. Quando eu fiz o quilting, eu não fiz o quilting até o fim da minha peça. Porque se a gente faz até o fim, e quando a gente quilta na máquina de costura, sempre pode dar alguma irregularidade. Agora ficou melhor e o fim da minha peça não vai atrapalhar nem comer pedacinho do quilting. Novamente, eu pego na metade, vou fazer a mesma coisa, encostar essa metade na primeira linha. Aqui também deu pertinho dos 5. A única coisa que não tá legal é o canto. Então, veja, na linha que eu marquei, eu já pego, ponho uma linha reta na minha régua, na lateral tá um pouquinho ondulada, eu já faço a minha linha do lápis. Gente, eu tô falando tão devagarzinho, porque fazer e falar é meio difícil. Aqui foi. Novamente, eu vou deixar reto a lateral. Veja que aqui ficou na linha 5. Novamente, eu ponho a linha cheia sobre uma linha de costura. E veja que o cantinho ficou um pouco maior, esticou. Então, eu vou riscar. Este lápis é próprio para costura. Ele é fácil de sair. Já está. Agora falta o outro lado. A explicação a mesma coisa. A linha reta sobre a primeira linha da placa de corte. Eu vou pôr esse lado para dentro. Veja que tá ondulado aqui. Aonde tá ondulado,
Eu risco a linha reta para ficar retinho. Veja que aqui tem uma barriga. Cortamos fora a barriga. Agora vamos cuidar direitinho do canto. O canto ficou ok de um lado, ficou ok do outro. Vamos voltar novamente à máquina, porque a gente volta uma vez, duas vezes, quantas forem preciso, para passar o zigue-zague. Custe de 9 pontos. O número 5 é o zigue-zague. O número 1 é a linha reta. O número 2 é ponto reto para o lado esquerdo. E o número 5 é o zigue-zague. 3,5 é a largura do zigue-zague. 1,5 é o comprimento do ponto. Eu quero um pouquinho maior, vou colocar 4 de comprimento de ponto, que é muito. 3,5 e 4 da largura do zigue-zague. 4. Pego o meu tecido, que agora já é um tecido trabalhado. E vou fazer o zigue-zague sobre o risco que eu fiz. Aqui, ele tá com a barriga, então vamos começar antes. Então, vamos lá. Eu vou experimentar. O zigue-zague, ele vai para dentro e para fora. Então, vamos lá. Tá certinho que ele tá indo para lá. Você dá um pontinho para ver se foi no ponto certo. Agora eu vou passar o zigue-zague em cima do risco e depois refilar. Era só a barriguinha. Então aqui acabou. No outro lado eu também já risquei. No começo tá ok. Eu vou começar aqui. Veja, já deu para perceber que ele tá dentro. Dentro, fora, é isso que eu quero. E eu vou passar sobre o meu risco para depois cortar de novo. Olha o risco aqui. O risco vai até a lateral. Fui até o final. Vou virar. Aqui eu tenho o meu risco para acertar o cantinho. Ele tá fora, dentro. Eu vou dar um retrocesso. E veja que ele vem até aqui. Aonde aparece o meu risco, eu passo novamente a costura. Dei o retrocesso. Corto a minha linha. Verifico se tem mais linha para costura. Olha aqui. O outro canto. Veja que a agulha está levemente para a direita. Ó, agora ela vai para fora e eu vou sobre a linha riscada. Esses pedaços além do risco vão ser cortados depois. Veja. Praticamente esse é o lado que está mais bagunçado, ele está mais torto. Veja que eu fiz um movimento e a agulha foi para dentro. Agora ela vai fora e eu vou costurar sobre o risco. A parte da finalização de uma peça qualquer
No geral, dá um pouco de trabalho se a gente quiser um trabalho bem caprichado, porque nós vamos pegar e refilar todos os erros que deu na borda final do trabalho. A costurinha, a tesourinha funciona sempre com o calcador abaixado. Já costuramos os 4 lados. Aqui já foi, a barriguinha já saiu. E agora nós vamos novamente refilar. E agora ficou certo o nosso trabalho. Vamos costurar, tirar a barriga. E agora vai ficar mais bonitinho. Elza, dá muito trabalho? Dá. Tudo dá trabalho. Se a gente quer ir ao cinema, dá trabalho. A gente tem que se arrumar, se quiser. A gente vai até lá. Se a gente quiser viajar, dá trabalho também. Tudo dá trabalho nessa vida. Até dormir dá trabalho, porque se a gente for dormir na cama desarrumada, o sono fica pior. Se a gente não dormir com a roupa adequada, vai passar calor ou vai passar frio. Então precisa ter tanto a roupa da cama como a roupa que a gente veste para dormir, se veste, adequado para que a gente fique sempre confortável. Tudo dá trabalho, gente, tudo, tudo. Até passear dá trabalho. Então não adianta falar, eu não vou fazer porque dá trabalho. Tá bom, quem não quer trabalho fica parada e deixa o mundo cair em cima da cabeça. Assim é a nossa vida. Para que a gente faça qualquer coisa, a gente precisa ter vontade e enfrentar o trabalho que dá para aprender, para fazer e mais. Quanto mais a gente aprende, mais obrigação tem de transmitir aquilo que a gente sabe. Porque, na verdade, conhecimento é quase como bolor. Se a gente não espalha, ele cresce. Não o conhecimento, o bolor. Então, gente, o que vocês aprendem agora, daqui a pouquinho vão ensinar. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Quando nós estamos ensinando alguma coisa, nós prestamos atenção em como se faz. E quando a gente só está aprendendo, a gente presta atenção em como se faz, mas o reforço da aprendizagem é quando nós passamos essa aprendizagem para o outro. Já está cortado, já ficou mais reto e agora chegou a hora do nosso acabamento final. Corta-se uma tira de 7 centímetros, eu já medi os 4 lados, vai dar aproximadamente 2,80 metros. Então, eu já cortei uma tira de 3 metros e eu vou ensinar para vocês 2 formas de fazer acabamento. Uma delas é só você fechar no meio, você passa uma costura assim, o falso viés encostadinho, você passa a costura. Quando chegar no final, no canto, você vai até o canto e você vira assim. Veja, o mesmo lugar que você colocou o último ponto, você vai colocar o primeiro. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma dobra em L. Aqui está, ó, a dobra assim. Deita desse lado, deita deste lado. Aí, eu vou colocar o final do alfinete aqui, onde é o último ponto, é o primeiro ponto também. E depois você continua a costura aqui. Esse é o acabamento que é exigido em concurso. Veja, quando eu viro
ele fica assim. E eu vou mostrar atrás o que é que nós vamos fazer. Nós viramos atrás, assim, e é feito pontinho de barra, tudo à mão. Agora veja, eu viro e eu tenho que deixar o canto perfeito. Então, o que eu faço? Novamente eu viro daquele jeito que eu mostrei no direito e ele vai ficar assim, encontrando um no outro, e ele fica levemente arredondado. Este é o acabamento que vale para concurso. Se vocês ainda não sabem como é que faz o ponto de barra, depois que eu já virar, dobrar todo o viés falso, eu mostro para vocês. Este acabamento, ele é mais fácil, só que ele dá trabalho quando nós colocamos o final, a finalização, fazemos à mão. Tudo errado. E esse acabamento é mais fácil, só que ele dá mais trabalho porque a finalização é feita à mão. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é que nós dobramos para finalizar isto à máquina. Precisa de um pouco de prática. Vou desmanchar o que eu mostrei. E nós vamos passar com o ferro este falso viés. Uma coisa. O quilting reto foi mostrado. Sobrou o nosso tecido no meio. Lembra que no meio da nossa confecção do trabalho, eu disse que talvez ficasse interessante colocar a aplicação? Aí eu pensei melhor e achei, talvez fique interessante colocar uma aplicação, mas o nosso tecido já está cheio de estampa. Então eu resolvi, não vou colocar aplicação nenhuma. Eu vou deixar para colocar aplicação num tecido que for menos estampado. Eu posso deixar assim, sem quilting. E eu posso fazer quilting livre. Esse é não tão livre, porque ele fica todo paralelo a estas costuras e a lateral. Agora, eu fiz quilting reto, baseando-me na forma do quadrilátero. Se eu quiser quiltar aqui, eu acho que existem duas possibilidades. Eu posso fazer quilting reto, e eu posso também fazer quilting arredondado. Ou, como não é para concurso, deixar a parte lisa mais fofinha, sem abaixar com o quilting. Agora, vamos fazer o nosso falso viés. Com o ferro bem quente, a regulagem no algodão, nosso querido cortador, nossa régua. Usei para esse trabalho uma placa de 60 por 40, porque ele é meio grande. E agora vamos ao nosso viés. Ferro na regulagem algodão. Eu já emendei os pedaços do meu falso viés. Gente, para se medir temperatura de ferro é aqui, ó. Ele tem que fazer... Aí dá certo. Então, nossa regulagem no algodão. Primeiro, eu passo na metade. Continuação. Essa gravação está sendo feita exatamente no dia que São Paulo amanheceu alagado. Gente, que coisa triste. Carros dentro da água, pessoas em cima do capô do carro e trânsito parado, escolas sem funcionar. De repente acontece uma catástrofe sem aviso de nada. É assim, a gente tem que ter preparação emocional, equilíbrio para tudo que der e vier.
A nossa vida, nós planejamos, mas nem sempre a gente consegue planejar e executar. Por isso, vamos planejar a vida e deixar que seja feita a vontade do céu, do nosso Pai. Porque Ele sabe tudo que vai acontecer e Ele sabe que tudo que acontece é para o nosso bem. Então, fica registrado o dia da gravação desta finalização da nossa semana do Patchwork. Começa hoje à noite, agora é de manhã. Que coisa! Tem uma música brasileira do tempo da Bossa Nova que eu acho linda. Ela canta assim, ó. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Só que hoje não caiu ontem. Começou a cair ontem e continuou hoje. Porque não foram pingos, foi uma chuva torrencial durante a noite inteirinha. E falando, já passamos na metade. Eu vou mostrar aqui. A metade foi bem vincada, porque ela não pode desmanchar. Agora, eu faço assim. Eu vinco novamente deste lado na metade, sem desmanchar o vinco anterior. O outro lado, eu vinco também. E eu vou mostrar a posição do dedo, olha. Seguro com 2 dedos aqui. Com a outra mão, eu dou a primeira vincada e passo o ferro desta vez sobre os 2. O primeiro vinco na metade, ele está tão bem vincado que não pode desmanchar. Aí eu fecho e passo de novo. Então, ficou pronto o meu falso viés, como se fosse um viés comprado verdadeiro. Então, veja, olha, eu abro, faço assim e não perde o vinco. É quase como se fosse uma máquina de plissé. Então, gente, é assim. A minha máquina pode fazer viés se eu quiser. Só que, assim passadinho, eu ainda não conheço máquina. Provavelmente as fábricas de viés têm. Então, eu vou novamente fazer isto até o final do meu viés. Dessa vez, só até a metade. Da outra vez, que é o lado de lá, até a outra metade. Logo que a gente passa, o pano fica tão quente que quase que queima o nosso dedo. E é para ficar assim mesmo, olha. Dá uma puxadinha, ó. O pano estica um pouco, é assim mesmo. É a elasticidade do próprio algodão. E ele já está. Eu vou passar até o final, porque assim o pano dá uma esfriadinha e não vai queimar meu dedo. Então, de um lado, olha. Agora que a tábua tá quente, ela meio que segura. Do outro lado, gente, olha bem os dedos. Os dedos ajudam a gente a passar, ó. Esse segura, esse vem, olha. Segura aqui com os 2 dedos e passo. Novamente. De um lado. A tábua tá quente, quente, quente. Ele é quase quente como um secador de cabelo. Já passo. Pode olhar a mão, gente. A mão é uma maravilha. Quando a gente tem 5 dedos, ajuda mais. Se a gente não tem, passa do jeito que der. Quantos dedos tem? Tá bom, a gente dá um jeito. Não é porque eu tenho 4 dedos numa mão que eu não posso fazer patchwork. Eu posso sim. Uma vez eu recebi um telefonema e uma senhora me perguntou: esse tal de patchwork a gente tem que fazer, pode fazer com uma mão só ou tem que ter as 2 mãos? Aí eu pensei assim, tenho que perguntar de um jeito educado e carinhoso para saber qual é o estado dessas mãos. Perguntei para a senhora faz trabalhos na sua casa? Ah, eu faço, lavo louça, cozinho, passo roupa. Falei, ah, legal. Se lava roupa, se passa roupa, se cozinha, dá para fazer patch. Aí eu tive coragem de perguntar, o que aconteceu com as suas mãos? Ela falou, tenho sequela de derrame. Falei, ah, mas isso a gente sempre dá um jeito. Então você que está aprendendo patch agora,
que tem as duas mãos como eu tenho. Se a sua mão funciona direitinho, é legal, porque a minha funciona mais ou menos. Eu também tenho sequela, mas é de quebrar o pescoço. Então, gente, a gente faz de tudo quando quer e com as coisas que a gente tem. Então, se a mão não funciona legal, a gente pode fazer uma porção de outras coisas usando as outras partes do corpo. Existem os pintores que pintam com a boca e existem coisas do arco da velha que eu vou postar no nosso grupo do Telegram, que nesta vida o Pai do Céu sempre dá para nós vontade de fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente puder. E sempre vai ser possível fazer no capricho. Agora, vamos até o final e o nosso falso viés vai ficar pronto. Bem apertadinho no ferro, bem quentinho. Cuidado com o ferro, gente, cuidado com criança perto. Cuidado com esse ferro assim, olha que isso aqui é uma chapa para queimar a mão dos outros, a nossa também. Vamos tomando cuidado com tudo. Cuidado com o cortador, cuidado com a tesoura e cuidado principalmente com a língua de trapo de gente que fala mal dos outros. Agora eu me lembrei, a minha avó Helena, quando alguém falava mal do outro, ela falava língua de trapo. E olha, é trapo feio que não dá nem para fazer falso viés. Então, gente, vamos tomar cuidado com a língua do outro e com a nossa também. Aí, tá quase no fim, a tábua tá bem quentinha. E eu vou mostrar como é que a gente vai colocar esse falso viés e acabar o nosso trabalho. Olha, do zero até chegar aqui foi um trabalho. E você que começa hoje, segunda-feira, quando for assistir esse vídeo, já vai ser na quarta-feira. Aí você fala, nossa, que coisa interessante, eu consegui chegar. Então, você que começa hoje, segunda-feira, às 20 horas, vai fazendo o seu. Se você achar que não dá conta, você vai dar conta sim. Pede socorro no Telegram. O nosso grupo está funcionando. Se você tem alguma dúvida, fala lá no Telegram, gente. E aí, eu já vou tomando conta de vocês por Telegram. E logo, logo vamos fazer um webinário. Aí a gente vai fazendo todo mundo junto e vai saindo o trabalho para enfeitar a casa de todo mundo. Então, vamos à máquina, terminando o nosso trabalho. Ajuste de máquina, o seu deve ser no ponto reto, regulagem aproximadamente 2,6, 2,8. O meu vai ser um pouquinho maior a regulagem, para que você consiga enxergar os pontos. Por isso eu deixei no 3,5 com uma linha escura. De preferência, faça isto na linha do seu tecido. O viés aberto, assim. Nós vamos começar no meio de um lado. E agora, você encosta o seu trabalho na metade do viés, dobra, coloca um alfinete na direção que a máquina vem, olha atrás para ver se pegou, novamente chega aqui, põe o alfinete, vê se atrás pegou. Só de olhar, eu acho que tem que cortar o canto um pouquinho mais para dentro. É um tiquico de nada, gente. Esta linha corta fora. E eu vou deixar alfinetado até o canto e com o alfinete preso, eu vou passar a costura na máquina. Começo aqui. Perto de onde o falso viés termina. E não tenho pressa para fazer a minha costura. E vou até o fim da minha peça, aqui. Vou mostrar com o alfinete, até aqui.
dou um retrocesso de 2 pontos e corto a minha linha. Agora, eu abro o viés, eu trago para cá, a parte de cima do meu viés fica assim na diagonal, quadradinha, prendo o viés para ver se chegou do outro lado. Chegou. E veja, aqui na frente tá bom, mas atrás não está. Então, eu pego um alfinete para que ele fique com a dobrinha bem encostadinha aonde termina o viés aqui. Aí, prendo com o alfinete outra vez. Vejo se ficou bom, ficou. E eu ponho alfinete novamente, da mesma forma que o primeiro. Gente, eu gosto muito de segurar com mão inteira. E vou alfinetar pelo menos mais meio lado. E vou olhando se o alfinete pegou dos 2 lados. Encosta na metade. E vai. Sempre assim, encosta na metade e vai. Eu gosto bastante de colocar o alfinete na direção que a máquina vem. E vou até o final do outro lado. Agora vem, eu encosto bem no cantinho, já posso tirar o meu alfinete, dei 3 pontos, vou dar 2 de retrocesso e volto. Tiro o alfinete. Não adianta alinhavar, gente. Alinhavar, às vezes, dá errado, porque o alinhavo, ele não deixa o meu tecido preso igualzinho a uma costura. Aí dá mais trabalho de desmanchar o alinhavo. Por isso eu aconselho vocês a que tenham paciência, vai fazendo devagarzinho, até chegar do outro lado, sempre com alfinete. Novamente, eu vou mostrar o outro lado. Dessa vez eu não pus na função tesourinha. Eu simplesmente cortei. E olha, então, gente, o canto novamente eu vou mostrar. Ele está assim. Eu vou dar uma dica maior. Eu vou apertar só a parte da frente. Eu trago para cá. Olha, a de trás está no meio. A da frente eu virei assim na diagonal. Abaixo a parte da frente, ponho o alfinete e vou olhar a parte de trás como ficou. Esta praticamente ficou certa. Só dá uma puxadinha aqui, olha, e já deu certo. Nem vou colocar alfinete porque ficou tão direitinho. Novamente eu ponho no meio. Dobro
e vou alfinetando novamente até o outro lado. Não esqueçam de olhar para ver se o alfinete pegou também a parte de trás. Se pegou, tá ótimo. Se não pegou, tem que refazer. Gente, começou a chover de novo. E eu lembrei que eu já tive um problema de enchente. Então eu vou contar a história para vocês enquanto eu costuro. Mas não é para se atrapalhar com a história, tem que prestar atenção na costura. Era uma vez uma menininha tão feliz, tinha entrado no ginásio, no melhor ginásio de Santos, chamava Canadá, na rua Conselheiro Nébias. Então, a menininha foi para a escola toda feliz, com um vestido branco, de sandália. Naquela época não podia ir para a escola de calça comprida. Aí, justo naquele dia, a aula começava a 1h normal, só que naquele dia ela ia terminar às 6 da tarde. Mais ou menos umas 5 e pouco, tava uma chuva horrível e ainda tinha aula até às 6. A gente saía da escola e ia até a rua Conselheiro Nébias, onde passava o bonde. Então, nem capa, nem guarda-chuva, nem roupa adequada. Lá vai a Elza, menininha, para tomar o bonde em Santos pela chuva. Quando eu chego na Conselheiro Nébias, a rua estava alagada, o trilho do bonde estava submerso, o ônibus não passava, o bonde não passava, nada. Então a Elza ficou lá, esperando, não conhecia ninguém, e o tempo foi passando e o dia foi escurecendo e a chuva foi aumentando, nem passava bonde, nem passava ônibus, nem existia celular, nada, só existia fé. Aí passou um ônibus de uma empresa que não era Cometa, se chamava Expresso Brasileiro, e aí eu entrei e fui até o Boqueirão, que é onde o ônibus ia desviar o rumo. Naquela época eu morava na ponta da praia e a chuva enorme, para atravessar a rua, a gente ficava com água até o joelho ou mais para cima, e aquele negócio enorme, aguaceira, aguaceira, aguaceira. Aí eu não dei conta, ajoelhei no chão e pedi que Deus ajudasse, que mandasse uma condução para eu ir embora para minha casa. Passou uns 10 minutos, passou um ônibus que me levou até a ponta da praia. Graças a Deus, eu cheguei lá e dava para ir da ponta da praia à minha casa a pé, que eram 2 quadras. Na época, eu tinha a minha irmã menor com 1 ano de idade, eu tinha 11, e a minha mãe largou a criançada na casa e foi atrás da filhinha perdida. Quando a minha mãe chegou naquele ponto do Boqueirão, era na frente de uma farmácia, ela descreveu a figurinha, ainda o vestidinho branco, e as pessoas falaram, ela pegou um ônibus e foi lá para a ponta da praia. Minha mãe voltou, graças a Deus, porque ela estava indo de táxi, e depois todo mundo feliz chegou em casa. E agora me lembrei disso, porque infelizmente eu tenho um filhinho de 40 anos que está preso pelas enchentes da Castelo Branco, porque ele saiu de casa para trabalhar e daí não conseguia nem ir para frente nem para trás. Daqui a pouco eu dou notícia do filhinho de 41 anos. Novamente um canto para distrair. Pois é, eu sempre fui uma pessoa que acredita em milagre, até hoje. Ainda bem, né? Na hora da chuva a gente ajoelha na calçada e assim vai. Aqui, olha, nem precisou mostrar que ele já deu certo. Atrás, olha, deu certo também, então não precisa fazer nada. É só costurar até o outro lado. Vamos colocar um alfinetinho. Estamos no último lado. E agora, nós começamos na metade, deixamos um pedacinho. Então, eu vou colocar
um alfinete neste pedacinho e este pedaço que está aqui eu vou cortar para que ele fique beijando este falso viés que eu vou colocar para dentro na linha da costura. Então, tiro o alfinete porque a linha da costura tá certa. Marco bem com o meu dedo a linha da costura deste lado. A linha da costura do lado de cá. E agora eu marco aonde este lado do falso viés vai encontrar com o outro lado. A linha da costura vai ser uma em cima da outra. Coloco o alfinete e vou marcar a linha da costura deste lado. Gente, esse jeito de fazer eu não aprendi com ninguém. E se alguém conseguir fazer mais simples do que eu, por favor, mostra. Eu vou cortar, que é a parte do tecido que fica para dentro. Eu vou juntar as duas pontas, veja. Assim certinho. Agora eu viro direito com direito, linha de costura com linha de costura, a metade com a metade, os lados que eu vinquei também, e eu marquei a minha linha de costura dobrando. Agora eu marco com alfinete e vou emendar os dois lados. Tiro este lado da máquina. Corto a linha. Vou enrolar um pouquinho a minha linha marrom. Para não deixar a linha sobrando, que atrapalha. Agora, nós vamos costurar as duas partes, o início e o fim do falso viés. Gente, se vocês estão escutando o barulho da chuva, começou a chover outra vez. Deixa bem retinho. Dobra sobre dobra. Tiro os excessos de fio. Abro a costura para não ficar grosseiro. Faço novamente o vinco das dobras do viés. Posso vincar com a mão, que dá certo. E aí eu vou colocar o viés sobre o lado. E veja, ficou certinho os tamanhos.
Ponho o alfinete, vejo se tá o alfinete do outro lado também. Agora eu ponho a ponta da agulha sobre a ponta da costura, estico bem o pano, dou um retrocesso e vou costurar agora até o final. Tiro o alfinete, estico bem o meu tecido para que não sobre nenhuma ruguinha. Aqui é que nem a pessoa santa, sem mancha, sem ruga. Bem arrumadinho aqui. Tira o alfinete, estica bem. Vamos esticar bem, que ele tá ameaçando de fazer uma ruguinha, mas a gente não vai deixar. Um retrocesso de 3 pontinhos. Vamos cortar com a tesourinha. Agora nós vamos olhar para ver se ficou tudo certinho do avesso. Esse começo aqui, nós vamos dar uma amarradinha, um nozinho, outro nozinho e corta a linha. Ficou tudo preso. Esse aqui foi o lugar, esse aqui foi o lugar do retrocesso. Tá preso, tudo preso. Este nós vamos cortar. Dá para cortar assim na pontinha por causa do retrocesso. O outro também. Um, dois. Terceiro canto, quarto canto. E agora o nosso trabalho está acabado. Então, o trabalho está pronto. Eu ainda não tenho certeza se devo ou não fazer o quilting arredondado aqui. Eu vou ter que deixar esse trabalho descansando. Uma outra coisa que falta, fazer uma etiqueta de identificação do trabalho, que esse trabalho foi feito exclusivamente para a semana do patchwork. Quem sabe eu faça a etiqueta no último dia da semana, porque aí eu vou saber quantas pessoas participaram e eu coloco na etiqueta. E fica para você uma promessa. Eu vou ensinar a fazer a etiqueta e como colocar. Eu já aviso que a etiqueta é colocada no avesso e ela pode ser de uma porção de jeitos. Vai um dia de gravação para falarmos de etiquetas. Faltou também, que não faz parte do trabalho, a explicação de como fazer o ponto invisível, se você quiser fazer com acabamento, que não vai ter costura aqui e atrás você também não vai enxergar. Então o nosso acabamento não vai ter costura visível. Vamos lá? Como dizia a professora de boneca, Cláudia Kimura, linha na agulha, nó na ponta. Vamos lá? Aqui está a linha, nó na ponta. Eu vou fazer de propósito com linha escura. Nós colocamos a agulha aqui.
por baixo e ela vai sair bem na lateral. O ponto no tecido de baixo o ponto no tecido de cima. O ponto, agora, a linha tá em cima, o ponto no tecido de baixo, praticamente na mesma direção do ponto de cima. E assim vai, um ponto embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. Cadê o ponto? Dá um zoom. Invisível. Tá aqui. Então, este é o acabamento invisível. Melhor que cola, não é? Só dá um pouquinho de gasta-tempo. E este você enxerga todinho o acabamento. Este não. Se quiser participar de concurso, é este que vale. Entenderam? Provavelmente, quando você for fazer, você vai ter que olhar outra vez no vídeo. Porque não é fácil até você pegar o jeito. E quando você faz isto, fica uma maravilha. E olha, você faz com a cor que você quiser, já que ele não vai aparecer. Para arrematar, é só fazer isso, gente, ó. Vem aqui, volta e novamente volta aqui por baixo e corta a linha. Nem com binóculo, nem com lupa. Gostaram da Semana do Pet? Pois você vai gostar muito mais do nosso curso Panos para Quê? É o primeiro de uma série de paraquês. Muito obrigada. Tchau.